Apocalipse capítulo 14, versículo 4, o ponto 2, esse mesmo versículo 4 diz que eles foram comprados como primícias. O que simboliza isso? Vamos lembrar o que simboliza a festa das primícias. As primícias era o momento que os israelitas traziam a primeira parte da colheita e entregavam a Deus. Ela simbolizou a ressurreição de Jesus, porque Jesus ressuscitou no tempo determinado das primícias. Ocorria a Páscoa, o dia seguinte à Páscoa era o Pães Asmos, e o próximo domingo eram as primícias. Então Jesus ressuscitou naquela primícia, por isso o apóstolo Paulo disse que ele foi feito a primícia dos que dormem. Bom, esses 144 mil, como primícias, significa a primeira colheita de Israel que é trazida diante de Deus. Vamos ao comentário que diz: a visão dos 144 mil retrata a comunhão entre Jesus e os judeus recém-convertidos, as primícias dos israelitas convertidos. Não significa que Jesus estará literalmente na terra, porque Jesus aparece no Monte Sião com eles, né? O Monte Sião se torna um lugar de comunhão na segunda metade da grande tribulação. Um grande contraste com o restante da humanidade, que presta culto à imagem da besta e exalta-na dizendo quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. E principalmente eles falam isso porque a besta, né, o anticristo, que lidera a besta, sempre lembrando que a besta é um poder político, então a besta, o anticristo, mata as duas testemunhas. Então, por isso a humanidade diz quem poderá batalhar contra ela, como que dizendo, essas duas testemunhas não puderam. A resposta virá em pouco tempo, no máximo 3 anos e meio, e essa besta será quebrada sem mão. Veja em Daniel 8:25. E pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão, e no seu coração se engrandecerá, e por causa da tranquilidade destruirá muitos, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas sem mão será quebrado. Então veja, esse versículo de Daniel 8:25, ele fala qual é a obra do anticristo na grande tribulação, é o engano. A questão do anticristo ali não vai fazer guerra, ele não está preocupado com guerra, não é o grande alvo. A grande tribulação, esse período não recebe esse nome por causa de guerra, recebe esse nome por causa do tormento que os demônios vão trazer para a terra. A Bíblia fala em 200 milhões de demônios sendo soltos, mas principalmente o engano que o anticristo traz sobre a humanidade. A grande tribulação é caracterizada pelo engano. Aqueles que falam de grande tribulação, é o período de perseguição, eles não sabem profeticamente qual será a atuação do dragão, do anticristo e do falso profeta. Todo o trabalho está voltado para enganar a humanidade, e esse engano é dizer o seguinte, que o Deus da Bíblia tem que ser esquecido, que Jesus Cristo tem que ser esquecido, e tem que ser implantada uma nova religião. Esse Papa que está trabalhando aí, esse homem, esse Papa Francisco, se ele não é o falso profeta, ele está trabalhando com certeza pelo anticristo, porque ele já está dizendo que até ateu pode entrar no céu. Ele está já apresentando doutrinas que preparam o mundo para esse engano do anticristo. O comentário prossegue. Paulo também descreve essa vitória fácil, afirmando que a besta será vencida pelo sopro da boca de Jesus, segundo Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eles serem comprados como primícias significa que são os primeiros israelitas a reconhecerem que Jesus Cristo é o Messias. As primícias eram o melhor da colheita e deveria ser apresentada como oferta a Deus. Os primeiros a identificarem o cumprimento das profecias sobre o Messias em Jesus Cristo são especiais para Deus. Porque hoje em Israel
existe uma grande barreira para os israelitas crerem que Jesus é o Messias. E essa grande barreira começa por onde? Começa pela Babilônia apocalíptica. Porque Israel olha para a história da Babilônia apocalíptica e eles pensam se tratar da história do cristianismo. Mas não é. A Igreja Católica nunca foi igreja de Jesus. Desde o primeiro segundo, quando Constantino começou a organizar ela, sempre foi uma instituição pagã. Tanto que ele pegou aqueles primeiros bispos que haviam sobrevivido à perseguição. E como eles sobreviveram à perseguição? Sobreviveram porque eles foram adorar os outros deuses. Se não morria. Antes de Constantino, foi a pior das perseguições. E todos que sobreviveram, os bispos que sobreviveram, foi porque eles foram adorar aos deuses pagãos, foram trabalhar naqueles templos espíritas. E assim, o que acontece? Ali nasceu uma instituição, ali foi organizada uma instituição que o Apocalipse chama de Babilônia apocalíptica. Bom, Israel então tem esse empecilho, porque ele olha para a história da Igreja Católica pensando que é a história do cristianismo. Ou então olha para a história dos reformados, eles falam, mas os reformados também mataram. Lutero mandou matar os judeus. E aí nós temos que explicar para eles, olha, mas nós, evangélicos, não somos reformados. Quando a igreja evangélica diz que é uma igreja que ela é oriunda da reforma, ela está dando um tiro no pé, porque então toda essa história aí de assassinato da Igreja Católica e das igrejas reformadas, então seria a Igreja de Jesus que cometeu essas atrocidades, mas isso é impossível. A Bíblia diz que a igreja seria a luz do mundo. A Igreja Católica, o período que ela dominou o mundo, é chamado de Era das Trevas. Ela nunca foi igreja de Jesus, né? Nós temos evidências. Aí os críticos falam assim, mas onde você encontra essa igreja? Nós encontramos poucos cristãos. Eu vou citar evidências aí para vocês, quando nós vamos falar da Babilônia apocalíptica. A Babilônia apocalíptica, ela diz que conseguiu exterminar as igrejas que não aceitavam o batismo infantil ali no 7º século da era cristã. Mentira! Nós estamos aqui. No século XII, eles encontraram outro grupo que não aceitava o batismo infantil, escondido nas montanhas da França. Os cristãos tinham que viver assim, porque a Igreja Católica, com o poder do Império Romano, e depois com o poder do Sacro Império Romano, que era governado pelos bárbaros, a Igreja Católica mandava os bárbaros matarem. Mandava matar outros bárbaros que não aceitavam o batismo católico, que não aceitavam a religião católica, e qualquer outra religião. Qualquer cristão vivendo na área dos bárbaros, que na época era França, Alemanha, Inglaterra, os bárbaros matavam por ordem do Papa. E as pessoas dizem que essa é a verdadeira igreja. Então, você conseguir mostrar a verdade para os judeus é muito difícil. E está mais difícil ainda porque tem alguns evangélicos cegos que estão dizendo, por exemplo, que a Assembleia de Deus é oriunda da reforma. Nunca. A Assembleia de Deus, ela deriva de grupos anabatistas que eram mortos pelos reformados, e mortos da pior maneira, normalmente afogados. Era assim que os reformados faziam. Então, cristão não mata. A Igreja Católica é a maior assassina da história da humanidade. Como que alguém pode dizer que ela é a Igreja de Jesus? Isso está errado.